Certo, pessoal? Todo mundo enxergando, então, o mouse, a tela, tudo certinho? Sim. Perfeito. Quando a gente colocou essa aula de geriatria, né, dentro da grade do cronograma aí para vocês, no sexto termo, essa colocação a gente fez de uma forma um pouco estratégica, né, porque, como eu disse para vocês na primeira aula, a gente já está há algum tempo dando aula aí no sexto termo, não só no sexto termo, né, na faculdade de maneira geral, e houve uma mudança muito grande do perfil dos pacientes, né, ao longo desses anos todos aí, e a gente percebe que existe uma tendência muito grande da população envelhecer, né, então, a abordagem da geriatria acabou se tornando um pouco oportuna, porque existem algumas alterações, né, algumas patologias que acometem mais o pessoal com mais de 60 anos, né, que é a população-alvo da geriatria. Então, a população vivendo mais tempo começa a desenvolver algumas patologias que, eventualmente, a população jovem tem menos, né, ou não tem. Então, a radiologia acompanhando, né, essa parte da medicina também precisa, de uma certa forma, se atualizar, né? E hoje em dia a gente tem já alguns parâmetros bem definidos em relação às alterações radiológicas que acometem a população com mais de 60 anos. Essa aula, né, inclusive, a gente dá também de uma forma mais, assim, mais detalhada, né, mais, mais, mais pontos assim específicos para a pós-graduação, que a gente dá aula no Campus 2 lá, que é a pós-graduação de geriatria. Então, essa aula que vocês estão vendo aqui hoje é uma aula que, de uma forma mais resumida para vocês, que estão na graduação, né, a gente fala também para o pessoal da pós. Tanto essa aula quanto uma próxima aula, se eu não me engano, a última aula do semestre com vocês, a gente vai falar também sobre um outro ponto que é muito importante, que é a parte de oncologia, né, que também, de uma certa forma, está relacionado ao envelhecimento da população. Então, esses aspectos aí a gente resolveu abordar com vocês. Essa aula, inicialmente, ela tinha 3 grandes tópicos. Ela tinha o tórax, que está aqui ainda, ela tinha a parte de crânio, ela tinha a parte de músculo esquelético, a parte óssea, a parte de osteoartrose. Acontece que a Lívia também está falando um pouco sobre a parte de osteoartrose, osteoporose, né, nas aulas dela. Então, para não ficar 2 professores falando sobre o mesmo assunto de uma forma repetitiva para vocês, a gente chegou num acordo, eu e a Lívia, e acabamos que a gente deixa só um professor falar, e esse semestre ela vai falar para vocês, pode ser que no semestre que vem eu venha falar sobre a osteoartrose. Então, para não ficar o assunto repetitivo, a gente acabou, de uma certa forma, tirando ou do meu conteúdo ou do conteúdo da Lívia a parte de osteoartrose e osteoporose. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, né, a gente então mostra aqui para vocês que nós vamos abordar 2 tópicos, duas áreas do corpo, né, que a gente considera importantes em relação ao envelhecimento do indivíduo. A parte do tórax e a parte do crânio. Na parte do tórax, nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, TPOC, né? Obviamente, tem outras patologias, por exemplo, a neoplasia também, de uma certa forma, está relacionada à geriatria. As pneumonias, que a gente já falou para vocês de uma maneira ampla, né, na primeira e na segunda aula, também a tuberculose, que a gente vai falar na próxima aula para vocês, também de uma certa forma. Então, as próprias doenças sistêmicas, né, no nosso cenário da primeira semana integradora, também de uma certa forma podem acompanhar o indivíduo desde
da idade mais jovem até o envelhecimento, né, e desenvolver sintomas e alterações radiológicas ou alterações de imagem no indivíduo também com mais idade. Então, a gente vai falar de um assunto específico no tórax, que é a DPLC, mas lembrando para vocês que existem outras doenças que também podem acompanhar o envelhecimento do indivíduo. E na parte de crânio, né, o que grita aí, né, sempre são as demências, né, estão relacionadas à parte de perda de volume, incorretamente chamadas de atrofia cerebral, a parte demencial de maneira geral, e entre a parte demencial, entre as patologias, as doenças demenciais, a doença de Alzheimer é uma doença muito importante para que a gente possa abordar aqui para vocês no diagnóstico por imagem, na parte de radiologia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, basicamente, DPLC na parte de tórax, e vamos falar um pouquinho para vocês também sobre os quadros demenciais, seja ele relacionado ao envelhecimento, que a gente chama, como eu disse, de uma forma incorreta, de atrofia, né? Atrofia cerebral dá uma ideia de músculo, né? Como se o cérebro fosse um músculo, né? Então, na verdade, isso não é o correto, mas é um termo já meio que utilizado de praxe, né? Então, a atrofia senil e a doença de Alzheimer, que nós vamos abordar para vocês. Então, uma aula relativamente curta, no qual a gente vai mostrar para vocês os principais sintomas, melhor dizendo, os principais sinais nas imagens, né, que a gente vai abordar aí para vocês. Uma coisa muito importante, antes da gente entrar, então, em qualquer uma das doenças, ou em qualquer tópico desse da nossa aula, a gente lembrar para vocês que todo quadro de envelhecimento, em qualquer parte do corpo, ela está, de uma certa forma, relacionada à perda de água do corpo, a desidratação, né? Então, seja na parte do tórax, seja na parte do crânio, seja na parte dos ossos, né? O envelhecimento, de maneira geral, ou a pessoa com mais idade, em geral, eles têm percentualmente menos água no corpo do que o indivíduo jovem, né? E se você lembrar que onde tem muita água, falando biologicamente, né? Onde tem muita água, tem muito metabolismo, né? Então a gente já entende que com o envelhecimento, o metabolismo da pessoa cai, e o metabolismo da pessoa cai, gerando então, ou como consequência disso, esses indivíduos eles têm menos água no corpo. Então essa desidratação, que acontece naturalmente com o passar dos anos, e vai acontecer com todo mundo, né? Só não acontece com quem não envelhece, ou seja, morre jovem, né? Isso é natural, né? E as consequências disso repercutem em algumas áreas do corpo de uma forma mais incisiva e em outras menos incisivamente. O crânio é uma delas em que há uma repercussão muito grande, né? A perda de água no cérebro gera realmente, está relacionado ao metabolismo menos intenso do cérebro e gera uma perda volumétrica do cérebro. E a gente vai abordar isso um pouquinho de uma forma mais específica quando a gente for falar do crânio. Então, a mesma coisa acontece na parte das cartilagens ósseas, né? A desidratação gera entre aspas, né, um ressecamento da cartilagem. As cartilagens que estão nas superfícies articulares, né? Superfície articular do joelho, superfície articular do ombro, do punho, enfim, das articulações interfalangianas, enfim, todas as cartilagens que estão na parte articular, as cartilagens articulares, elas perdendo líquido, elas ressecam, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, né? É um ressecamento dessas cartilagens. Essas cartilagens, elas começam a trincar, né? A adquirir fissuras. E essas fissuras permitem com que haja um desgaste da articulação, da cartilagem articular. Esse desgaste vai sendo progressivo ao longo dos anos
e esse desgaste da articulação vai chegar um momento que vai começar a cartilagem ficar tão fina, que vai começar a ter contato de osso com osso. E esse contato do osso de uma superfície articular com o osso de outra superfície articular na articulação começa a gerar um desgaste ósseo, que é o que evolui para a osteoartrose, né? Que é tão famosa aí na população, né? Para vocês terem uma ideia, com tranquilidade, cerca de 60%, 70% da população idosa, né, tem algum tipo de osteoartrose. Esse assunto, então, a Lívia vai falar para vocês com mais detalhes. Não sei se já falou ou se vai falar, mas, enfim, está previsto para vocês na parte, na grade de vocês. E para a gente ficou aqui, então, para falar um pouquinho sobre o tórax e um pouquinho sobre a parte de crânio. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a gente vai fazer só um resumo clínico mais rápido, para depois entrar na abordagem radiológica. Elas fazem parte de um grupo maior de doenças, que são as doenças pulmonares crônicas, né? Então, dentre as doenças pulmonares crônicas, a gente tem as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Então, de maneira geral, as doenças pulmonares crônicas, elas fazem parte de um grupo de doenças que é diagnosticado basicamente pela espirometria, né? Que é um exame que é feito normalmente pelo fisioterapeuta pulmonar ou mesmo pelo pneumologista, né? E esse grupo de doenças pulmonares crônicas, elas se caracterizam pela resistência aumentada das vias aéreas e redução do fluxo respiratório. Então, na hora que vai fazer essa espirometria, tem os parâmetros, né, numéricos, inclusive, que o profissional que está realizando o exame vai avaliar a capacidade de inspiração e de expiração do paciente. E quando se detecta nesse exame que o paciente tem uma redução do fluxo respiratório, isso normalmente causado por uma resistência aumentada nas vias aéreas, então esse paciente é classificado como portador de uma doença pulmonar crônica, né? As mais comuns são o enfisema, a bronquite crônica, a asma, a bronquiectasia e a fibrose cística. No nosso caso aqui, dos pacientes geriátricos, né, que a gente vai entrar de uma maneira mais específica, a gente tem a combinação ou o acontecimento quase que simultâneo, sempre um predominando em relação ao outro, mas normalmente o paciente apresenta os dois componentes, a gente tem o enfisema e a bronquite crônica, né? Então, esses pacientes, eles têm esse binômio aí, né, que a gente pode dizer, essa dualidade, enfisema e bronquite crônica, predominando em alguns pacientes a bronquite crônica, predominando em outros pacientes o enfisema pulmonar. Então, a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre esses dois, lembrando que a asma, né, é um processo de resistência também da via respiratória, mas a asma é um quadro agudo, né, o paciente tem a crise e depois passa, né, normalmente ele não fica com aquilo de uma forma persistente. As bronquiectasias são dilatações dos brônquios, né, que podem ser por várias causas, pode ser por um faviolamento pulmonar, uma doença pulmonar qualquer, né, que não foi tratada, evoluiu para uma fibrose e causou essa bronquiectasia, pode ser congênito, e quando acontece congenitamente, normalmente são pacientes que têm um quadro que a gente chama de fibrose cística, né, então tem várias situações aí que a gente pode abordar, mas de uma certa forma, não são específicas, né, de pacientes geriátricos. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, a combinação mais comum é bronquite crônica e enfisema, e essa combinação de bronquite crônica e enfisema, lembrando para vocês que os pacientes normalmente têm um predomínio ou de uma doença ou de outra, né, clinicamente falando, então nesses quadros a gente chama esses pacientes, de uma maneira geral, de doença pulmonar obstrutiva crônica.
Lembrando para vocês que a espirometria que eu falei aqui, né, ela avalia bastante o fluxo, principalmente o fluxo expiratório, né, o paciente sopra como se fosse num tubo, né, e quando ele assopra nessa região, se consegue ver o grau de resistência que os pulmões desse paciente está tendo na hora que ele faz essa respiração e, consequentemente, consegue dizer se ele tem resistência e redução do fluxo respiratório ou não. Então, como eu disse para vocês, essa classificação é uma classificação não baseada na radiologia, tá? É uma classificação baseada em exames clínicos e a própria anamnese, exame físico do paciente. Bom, falando então um pouquinho diretamente sobre o componente, né, os componentes enfisema e bronquite crônica, que causam, de uma maneira geral, uma obstrução progressiva do fluxo expiratório aéreo, né? Esses pacientes, eles têm, então, os dois componentes, alguns pacientes predominando a bronquite crônica, outros predominando o enfisema pulmonar. Lembrar e informar vocês, né, que no caso da bronquite crônica, é um diagnóstico basicamente clínico, né? Então, o pessoal da pneumo, às vezes, pode estar até com uma definição um pouquinho mais bem detalhada para vocês, mas, de maneira geral, os pacientes classificados como portadores de bronquite crônica, eles têm, pelo menos, essa informação na anamnese deles, né? Eles têm uma formação excessiva de muco e tosse por mais de 3 meses durante 2 anos consecutivos, né? Então, normalmente, o paciente chega reclamando de uma tosse praticamente constante, o dia todo, produção excessiva de muco, normalmente mais pela manhã, né? Pelo menos durante 2 anos seguidos, né? Então, 3 meses e 2 anos seguidos, né? Então, 3 meses em um ano, pode melhorar um tempo, depois no outro ano a mesma coisa. Mas, normalmente, esses pacientes, eles persistem com esse quadro por muitos meses, não só 3 meses, né? O diagnóstico de bronquite crônica, ele é clínico. Então, ele é baseado nessas informações, né, de uma forma resumida. É baseado nessas informações, né, de formação excessiva de muco e tosse por 3 meses durante 2 anos consecutivos, e, obviamente, pela espirometria que é feita nesse paciente. As radiografias, exames de imagem desses pacientes, são pouco conclusivos. Eles não informam muitas alterações, e as informações que aparecem na radiografia de tórax de um paciente com predomínio do componente de bronquite, são informações inespecíficas. São informações que, muitas vezes, podem aparecer alterações nessa radiografia que podem estar em outros tipos de patologia, né? Então, mais uma vez, né, falando o que a gente fala sempre para vocês, a radiografia por si só, ela não vai fechar o diagnóstico. Ela precisa das informações clínicas, né, e no caso até da espirometria, para poder concluir, né, que aquela imagem, aquela radiografia, se trata de um paciente com bronquite crônica. Isso normalmente, o que acontece a gente descreve no laudo as alterações, e o clínico que pede o exame junta as informações que a gente deu na radiografia, junto com a informação da espirometria, junto com as informações clínicas que ele próprio colheu, tanto na anamnese como no exame físico, e aí ele chega à conclusão. Então, para que fazer a radiografia se ela é inespecífica, né? Nesses casos, se pede a radiografia para excluir outras causas de expectoração, né? Então, o paciente chega falando para vocês que tem uma secreção mucosa, né? Não é purulenta, normalmente a expectoração dele não é esverdeada, como acontece nas pneumonias. Normalmente é uma expectoração que parece uma clara de ovo, né? É uma expectoração branca ou transparente, né? Parecendo uma clara de ovo. Então, já se sabe que não é nada infectado. Porém, esses pacientes podem ter outras causas, inclusive de neoplasia, né, que podem causar esse tipo de expectoração. Então, a radiografia é pedida, deve ser pedida, no sentido de tentar excluir outras causas que possam ser ou estar relacionadas
a parte de expectoração, que podem estar causando expectoração no paciente, certo? Então, a função da radiografia, nesses casos, é excluir outras patologias, e não fazer a conclusão de um diagnóstico de bronquite crônica naquele paciente, certo? Ela vai corroborar, ela vai se juntar com outros dados para poder fechar esse diagnóstico. Já o enfisema pulmonar é uma alteração que acontece em nível de alvéolos, em nível de parênquima pulmonar, é uma destruição do parênquima pulmonar. Então, é uma alteração patológica, né? E como qualquer alteração patológica, vai ter uma repercussão, vamos dizer assim, do ponto de vista histológico no pulmão, né? E como ele tem uma alteração histológica, tem uma alteração na estrutura pulmonar, a gente consegue detectar as alterações na radiografia de tórax. Então, o enfisema, ele é caracterizado pelo aumento anormal do espaço aéreo distal ao bronquíolo terminal. Ou seja, né, quem que está na parte distal ao bronquíolo terminal? A gente falou isso para vocês na primeira aula, né? A gente fez o desenho lá no quadro lá da traqueia, bronquiofonte, depois as divisões do bronquiofonte, até chegar no bronquíolo terminal. No final do bronquíolo terminal tem aqueles cachinhos de uva lá, que a gente falou, que são, em última instância, os alvéolos, né? Então, o enfisema pulmonar é um aumento anormal do espaço aéreo distal ao bronquíolo terminal, ou seja, um aumento dos alvéolos. Na verdade, esse aumento acontece por conta de uma destruição alveolar. Então, há uma destruição dos alvéolos, né? Por motivos que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Então, com a destruição dos alvéolos, acontece um aumento, um aprisionamento de ar naquela parte do pulmão. Esse ar, ele é um ar sem função fisiológica, ou seja, ele não faz a hematose, a troca de O2 e CO2, né? E o paciente fica com o pulmão hiperinsuflado, fica com o pulmão cheio de ar, com ar que não serve para nada. Então, a dificuldade desse paciente, muitas vezes, é aquela situação que a gente fala semelhante a uma bola ou uma bexiga que a gente vai enchendo, né? E vai enchendo, chega uma hora que quase que não cabe ar ali mais, não cabe mais ar ali dentro, né? Então, nesses casos, o paciente começa a ter falta de ar, não porque ele não está conseguindo, vamos dizer assim, fazer a troca de O2 e CO2, mas é porque o pulmão dele está tão cheio de ar, um ar que não serve para nada, que na hora que ele puxa o ar, a capacidade vital, que é a capacidade máxima de ar que cabe em um pulmão, né, se vocês lembrarem lá da fisiologia, né, a capacidade vital já está quase no limite. Então, se cabe, vamos supor, 100 unidades de 100 centímetros cúbicos ali de ar dentro de um pulmão, só dando um exemplo, ele já está com 95% de ar no pulmão aprisionado de uma forma que ele não consegue trocar esse ar, o oxigênio, fazer a hematose, trocar o O2 por CO2. Então fica lá 95%, a hora que ele puxa o ar só cabe 5%. Então ele fica puxando o ar de pouquinho em pouquinho, né? E é um problema terrível, né? Porque como se trata de uma destruição do parênquima pulmonar, né, destruição do alvéolo, não tem o que fazer, né? Você não tem como, vamos dizer assim, reformar ou reestabelecer esses alvéolos que foram destruídos, né? Então, o enfisema pulmonar, o paciente, se progredir, né, muito, o paciente tem uma morte muito sofrida, né, uma morte muito angustiante, porque ele não consegue, ele morre com falta de ar, e ele pode estar entubado, inclusive, porque o problema não é o ar chegar no pulmão, o problema é que o pulmão está todo destruído já, e já não tem mais a capacidade de fazer a troca de O2 e CO2, né? Então, é uma morte muito, muito sofrida e muito difícil, porque a pessoa morre com falta de ar e não tem o que fazer. A única situação, a única possibilidade nesses casos seria o transplante de pulmão, que não é uma coisa muito simples, e também o paciente precisa se enquadrar numa série de categorias, vamos dizer assim, de itens para poder ser feita essa troca, esse transplante.
Então, uma coisa bem complicada, não é uma coisa muito simples. A etiologia exata das doenças pulmonares obstrutivas crônicas ainda é desconhecida. Não sei como é que está, se tem alguma coisa muito recente, né, que o pessoal da pneuma pode tá vendo, né, algumas teorias mais novas, mas até onde a gente pesquisou, né, isso até recentemente, ainda não se tem uma etiologia pré-estabelecida de uma forma conclusiva que cause as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Mas sabe-se, né, que está muito relacionada ao tabagismo, né? O tabagismo é uma situação extremamente relacionada principalmente ao enfisema pulmonar. Não só ao enfisema, né, bronquite crônica também, mas principalmente ao enfisema pulmonar. Sabe-se que a fumaça do cigarro, ela destrói os alvéolos, né? Ela causa uma, uma como que eu posso dizer, uma deformidade, uma desorganização arquitetural dos alvéolos, né? E isso gera um alargamento do espaço alveolar, de uma forma que eles perdem a função, né? E ficam formando se formam parecendo bolhas de ar dentro do pulmão do paciente. E essas bolhas, elas não servem para nada, elas não fazem troca de O2 e CO2. Então, fica aquela bolha gigante de ar no pulmão do paciente, né, sem, aprisionando o ar ali dentro, sem uma função específica fisiológica. Então, problema muito sério. Quanto mais a pessoa fuma, mais ela destrói o pulmão e, consequentemente, mais falta de ar ela vai ter. Então, além da parte de neoplasia, né, do cigarro causar câncer, tem essa situação do DPLC. Então, nós, como médicos, temos a obrigação, eu falo isso toda vez para o internato, né? A gente, às vezes, deixa de falar o óbvio para o nosso paciente, né? E, às vezes, alguns colegas até nem dão um exemplo, né? Mas tem que ser falado sempre para os pacientes que não pode fumar, que tem que deixar de fumar, né? Isso tem que ser, é uma coisa óbvia, mas muitos colegas até esquecem de falar isso, né? Não, seu João, Ana Maria, tem que parar de fumar, não pode fumar, né? Por causa não só da questão de neoplasia, mas também a questão da DPOC, um quadro extremamente a óbito em última instância, se não for interrompido. Então, como eu disse para vocês, não tem como você reverter o quadro que já foi vamos assim, destruído no pulmão. Porém, dá para você interromper, né, e a partir daquele ponto não tem mais nenhuma destruição. Então, o cigarro é um fator extremamente grave e a gente, como médico, tem sim que falar para os pacientes. Eu falo para o pessoal do internato, né, e vou falar para vocês provavelmente quando vocês estiverem no 11º ou 12º termo, no nosso ambulatório, de ultrassom, mas a gente acaba abordando outros assuntos lá, falar sobre a questão do cigarro, questão do álcool, questão da ingestão alimentar, né, a esteatose hepática é um fator também muito complicado atualmente, é um fator de cirrose hepática com um potencial muito grande aí na população. Então, tudo isso é obrigação do médico, né? O médico que está fazendo o atendimento primário ou secundário do paciente, avisar ele tem que ser avisado e reforçado essas situações, né? Outros fatores, a poluição, né? Países ou cidades, né, que tem uma poluição do ar, né, muito intensa, também é percebido, mesmo em pacientes não tabagistas, que acabam desenvolvendo algum grau de de DPLC, de maneira geral, e os pacientes que nascem com a deficiência congênita já da alfa-1-antitrypsina, que é uma enzima que age, né, bloqueando a tripsina, que é uma enzima que destrói os alvéolos, né? Então, até se pensa um pouco que o cigarro pode agir na interrupção da produção dessa enzima alfa-1 antitripsina, né? Mas, enfim, são situações que a gente percebe que estão correlacionadas ao DPLC.
Clinicamente falando, os pacientes com DPOC, eles, como eu disse para vocês, eles podem ter o predomínio do componente da bronquite crônica e outros com predomínio do componente do enfisema pulmonar. Os pacientes com predomínio da bronquite crônica, eles são chamados também de insuflador ou insufladores azuis, ou azul, insuflador azul, né? Que é classicamente descrito, né, como os pacientes que têm muita tosse. Então, o predomínio da bronquite, né? Lembra que a gente falou que na definição o paciente tem que ter tosse, né? E produção de secreção mucoide. Então, esse paciente tem muita tosse, a falta de ar dele é esporádica, não é sempre, o pessoal chama de crises, né? Fica então, em crise de bronquite, né? Normalmente, população um pouco mais jovem. Lembrando que pode ser paciente jovem, né? Mas isso aí pode acompanhar o paciente até a idade mais avançada e gerar problemas normalmente mais sérios nos pacientes com idade mais avançada. E o outro tipo, né, de DPLC, clinicamente falando, é o paciente que é chamado de soprador rosado. Nesse paciente, o predomínio é o componente enfisematoso, né? E nesses pacientes, a falta de ar é constante e progressiva, diferente da bronquite, no qual o paciente tem tosse constante e falta de ar de vez em quando. No enfisema, no soprador rosado, que é o predomínio enfisematoso, a falta de ar é constante e ela vai progredindo, né? Ela vai piorando cada vez mais e é mais comum nos pacientes mais velhos, né, mais idosos. Então, normalmente esses pacientes, eles começam, né, com a falta de ar, às vezes com menos idade, mas o quadro vamos dizer assim, se aflora, se torna de uma forma mais grave quando ele está numa idade mais avançada. Então, tudo isso que a gente está falando até agora é tudo muita parte clínica para dar um embasamento para vocês, para a gente mostrar as imagens, né? Então, falar um pouquinho da parte clínica para vocês entenderem o que a gente espera que se encontre nas imagens. Radiologicamente falando, né, a gente não tem achados muito específicos, como eu falei para vocês, principalmente na situação dos pacientes em que há um predomínio da bronquite crônica. O que se vê, normalmente, é um aspecto de pulmão sujo. Muitas linhas ali no pulmão, né? Estou dizendo principalmente nos pacientes com bronquite crônica, tá? Que é um predomínio da bronquite crônica. Então, essas linhas, né, intersticiais, lembram até as linhas de Kerley, que a gente falou para vocês já na segunda aula, né? E elas estão relacionadas ao espessamento da parede brônquica. Então, a parede brônquica fica espessada, eu vou mostrar para vocês já como isso acontece, e dá um aspecto, como são brônquios, né? São duas paredes, uma do lado da outra, quando você faz a imagem na radiografia, vai aparecer duas paredes, né? As paredes do brônquio, uma do lado da outra, e isso dá um aspecto em trilha de trem, né? Linhas brancas contínuas, né? Então, espessamento brônquico, que a gente vê predominando nos pacientes com bronquite crônica. Nos pacientes com enfisema pulmonar, a gente tem outros achados que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas lembrem-se do que eu falei no início, né? Esses achados, principalmente no caso da bronquite crônica, são inespecíficos. Não dá para você olhar a radiografia e falar, esse espessamento brônquico é típico de uma bronquite crônica. Não. Tem várias doenças que a gente já falou para vocês que causam o espessamento na situação peribronquiovascular, né? A gente já falou doenças intersticiais de maneira geral. Então, não dá, simplesmente olhando a radiografia ou a tomografia computadorizada, não dá para a gente chegar a uma conclusão que aquela imagem se trata especificamente de um paciente com bronquite crônica. Precisa de somar as informações da imagem, da radiografia, com as informações clínicas e da espirometria, principalmente, para que se possa ter uma conclusão diagnóstica desse paciente, certo? Percebam uma outra coisa que eu falei,
a gente praticamente não fala em tomografia computadorizada nos pacientes com bronquite crônica, tá? Bronquite crônica, usualmente, a gente não precisa fazer tomografia computadorizada, a não ser quando você está suspeitando de um quadro neoplásico, alguma doença, algum câncer, né? Que pode estar ali desenvolvendo um padrão diferente do aspecto mucoide, que é típico da bronquite crônica. Então, usualmente não se faz tomografia computadorizada nos pacientes em que há um predomínio da bronquite crônica, ok? Aqui mostrando para vocês exatamente o que a gente falou. Aqui um bronquíolo terminal e a parede dele, né, um bronquíolo terminal normal, né, a parede dele é com esse aspecto. O paciente com DPOC, a parede dele, a parede do bronquíolo terminal, ela é extremamente espessada, com um processo inflamatório bem marcado aqui. Então, se fizer um corte histológico e corar, né, fazer a coloração básica, né, hematoxilina e eosina, né, se eu não me engano, né, na histologia, faz muito tempo, já não lembro muito bem, mas fazer a coloração aqui, a gente vai ver predomínio de células inflamatórias nessa parede, linfócitos, né, basicamente. E esse infiltrado inflamatório na parede, que não se sabe o motivo específico, por isso não tem etiologia definida, causa um espessamento da parede e uma redução da luz por onde passa o ar. Né? A luz do paciente, do bronquíolo terminal do paciente com DPOC, é menor do que a luz de um bronquíolo terminal de um paciente rígido, de um paciente sem nenhum problema, um paciente saudável. Né? Então, esse calibre maior da luz permite com que haja uma passagem de ar de uma forma menos resistente no paciente rígido do que no paciente com DPOC. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa podem me interromper, tá? Se tiverem tendo alguma dúvida. Agora, falando das imagens propriamente ditas, né? A radiografia, eu pus aqui uma radiografia de tórax normal, para que vocês se lembrem, né? Como ela é. E aqui, um paciente com uma DPOC. Percebam que não tem nada específico. Se eu falar para vocês que é um paciente com processo intersticial qualquer, também vai entrar também nessa mesma radiografia. Não muda muito o que a gente tem de diferente. Vou virar um pouquinho aqui, ó, a imagem, porque está com um pouquinho de sol aqui em cima, refletindo aqui para mim. Então, pessoal, percebam aqui, né, um paciente normal, uma radiografia de tórax normal, e um paciente com bronquite crônica, o que a gente vê normalmente é o espessamento brônquico, né, principalmente na região do hilo pulmonar, que é essa região onde tem a entrada da artéria pulmonar, do brônquio-fonte, e a presença das veias pulmonares aqui também. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem linhas mais espessadas, semelhantes às linhas A de Kerley, né? A gente vê, né? Então, o espessamento brônquico, né? Marcação vascular mais intensa, mas nada muito específico. Então, lembrem-se disso, não tem nada específico na radiografia de tórax, a não ser no laudo que vocês vão perceber que vai ser descrito uma marcação mais intensa ou mais evidente do hilo pulmonar, eventualmente um espessamento peribrônquico que pode acontecer, ok? Então, essas regiões, a gente tem uma marcação mais importante, mas lembrando para vocês que não é nada específico. Tá? Então, basicamente, o achado é um hilo pulmonar mais marcado por conta do espessamento brônquico que existe nessa região. Bem? Agora, os achados mais objetivos, mais fáceis de ser entendido, acontecem no enfisema pulmonar. Quando o paciente tem o predomínio do componente enfisematoso, na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem algumas imagens mais fáceis de serem entendidas, né? Então, como eu disse para vocês, no enfisema pulmonar existe um aprisionamento de ar dentro do pulmão,
o ar fica retido dentro do pulmão, por causa do que os alvéolos se dilatam, formam bolhas, né? E esse ar ali dentro, ele ficando preso ali, ele gera uma hiperinsuflação pulmonar. O pulmão desse paciente fica hiperinsuflado, né? Então, os achados relacionados ao DPOC em um paciente com componente enfisematoso predominante, eles são achados relacionados à hiperinsuflação pulmonar. E quando a gente fala de hiperinsuflação pulmonar, a gente está falando de aumento, né, do volume pulmonar. E quando a gente fala de aumento do volume pulmonar, a gente está falando de aumento do volume da caixa torácica do paciente. Então, o paciente fica com alargamento do pulmão ou da caixa torácica no sentido crânio-caudal, né, no sentido látero-lateral e no sentido antero-posterior. Então, a gente tem um aumento do pulmão, né, um alargamento do pulmão por conta de um ar que está aprisionado ali dentro, né? Isso se reflete na radiografia com várias alterações. E essas alterações a gente vai descrever para vocês aqui. A primeira delas, por conta do alargamento, principalmente no sentido crânio-caudal, é a retificação do diafragma. Então, o diafragma, que normalmente é convexo, por causa da hiperinsuflação pulmonar, ele vai ficar retificado, ou tendendo a ficar retificado. Como a gente objetivamente detecta essa retificação do diafragma? Primeira coisa, mais fácil, no perfil. Você fazer o perfil do paciente, o diafragma, que normalmente é convexo, ele vai estar bem retinho. Então, você perceber na retificação do diafragma, você fala, opa, esse paciente tem uma hiperinsuflação pulmonar. Agora, a causa dessa hiperinsuflação pulmonar pode ser, entre outras, o enfisema pulmonar. Lembra que a gente falou que a aspiração de corpo estranho pode dar hiperinsuflação pulmonar, nesse caso de um paciente num quadro agudo de asma e faz uma radiografia, ele vai estar com o pulmão hiperinsuflado. Lembrando que a asma é uma inflamação, deixa eu só voltar aqui, inflamação desse bronco aqui também, ó, da parede do bronco, só que de forma aguda, ela não é crônica. Então, é uma inflamação aguda que depois ela é revertida. Essa parte desinflama e aí o brônquio volta a ter o calibre normal. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, isso fica inflamado e não desinflama mais. A parede continua sempre assim. Ou até piorando, né? Cada vez mais inflamado, reduzindo cada vez mais a luz do bronquíolo. Na asma acontece a mesma coisa, só que é reversível, né? Inflama e desinflama. Então, essa situação de retificação do diafragma, no perfil, dá para a gente ver bem. No PA, a gente consegue fazer isso que está descrito aí, ó. Medir o nível mais alto da cúpula frênica. Ó, o ponto mais alto da cúpula frênica em relação a uma linha imaginária que a gente traça. Entre o seio costofrênico, de um lado, até o seio costofrênico do outro, passando pela linha vértebrofrênica, se for no perfil. Mas no perfil nem sempre precisa. Vou mostrar para vocês isso num esquema, como é que é feito de uma forma mais detalhada. Outra alteração típica, né, no caso do DPOC, e aí é mais específico do enfisema mesmo, é o sinal da tenda. Sinal da tenda diafragmática. Vou só colocar aqui o meu cabo aqui, que o meu notebook está começando a diminuir a bateria. Sinal da tenda diafragmática. Esse sinal da tenda diafragmática é muito clássico, muito típico do enfisema pulmonar. Eu falei para vocês, né, se vocês lembrarem, que o alvéolo, pegar um alvéolo qualquer que está ali próximo da pleura visceral, próximo da pleura que está em contato com a parte mais periférica do pulmão, né? E esse alvéolo é destruído, ele fica alargado, forma uma bolha por conta do enfisema pulmonar. Se você pensar que tem um desse lado e outro desse lado, quando esses alvéolos alargam de tamanho, vai ter um ponto de contato entre eles, né? Esse ponto de contato entre eles, pensando que a pleura visceral está passando pertinho aqui deles, né? Na hora que esses alvéolos aumentam de tamanho, eles meio que pinçam a pleura visceral. Na hora que eles alargam, quando eles ficam grandes, eles pinçam a pleura e fazem esse sinal
da tenda diafragmática. Então, o diafragma, em vez de ficar com um contorno retinho, ele fica com várias indentações, ou edentações, melhor dizendo, né? Por conta de uma invaginação da pleura visceral, e essa invaginação acontece por causa da dilatação dos alvéolos, que puxam, na hora que eles alargam de tamanho, puxam a pleura, fazem um pinçamento das pleuras. Então, isso acontece principalmente na periferia do pulmão, e a gente consegue ver também isso muito bem pela radiografia de tórax, que eu vou mostrar para vocês. Uma outra alteração, e essa aparece mais na tomografia computadorizada, ela acontece na traqueia do paciente. Por conta do alargamento, principalmente no sentido antero-posterior, né? Eu falei para vocês que o pulmão ele se alarga em todos os sentidos, crânio-caudal, látero-lateral e também no sentido antero-posterior. Se você pensar que a caixa torácica ela alargou no sentido antero-posterior, ou seja, aumentou a distância entre o externo e a coluna torácica do paciente, a traqueia, que também faz parte disso, vai alargar. Então, a traqueia, normalmente, na tomografia, ela é redondinha, ela vai fazer um alargamento, ela vai ficar parecendo aquelas bainhas onde coloca uma faca. Então, falar do sinal da bainha de sabre, né? Ou bainha de faca também, que é onde a pessoa coloca a faca e guarda no cinto, né? Principalmente o pessoal de zona rural, né? Eles andam muito com faca, uma necessidade qualquer aí durante o trabalho deles, né? Então, essa bainha onde se coloca a faca, a traqueia fica com esse aspecto. Em vez de ficar redondinha, ela fica de uma forma meio elipsoide, né? Então, é chamado sinal da traqueia em bainha de sabre ou bainha de faca. Alguns livros escrevem como bainha de faca também, ok? Então, a gente vai mostrar isso para vocês de uma forma também mais objetiva nas imagens. Aqui mostrando um esqueminha para vocês, como é avaliada a retificação do diafragma no PA, né? Então, você mede, ou você faz uma linha imaginária entre o seio costofrênico de um lado até o seio costofrênico do outro, né? E aí você vamos pegar desse lado aqui que já está marcado, você vai medir mais ou menos o ponto médio do diafragma, né? E essa distância, se ela for menor que 1,5 cm, é indício de retificação do diafragma. Ok? No perfil, como eu disse para vocês, é bem mais fácil de ver. Eu vou mostrar isso nas imagens, vocês vão perceber que é bem mais fácil. Aqui, o sinal da tenda, a invaginação que acontece, né, por conta de uma dilatação de um alvéolo desse lado e a dilatação de outro alvéolo desse lado. Então, há um pinçamento do diafragma nessa região e forma esse sinal da tenda, né, que a gente vê também na radiografia. E nesse esquema também já está adiantando alguma coisa que a gente vai falar no próximo slide, que a gente considera pulmão hiperinsuflado quando o diâmetro crânio caudal, ou seja, o diâmetro no sentido superior e inferior, é maior que 27 centímetros. Nesses casos, a gente tem também um indício de hiperinsuflação pulmonar. Tá? Lembrando para vocês que esses achados estão todos relacionados à hiperinsuflação pulmonar, e isso pode se enquadrar em outras doenças, né? Exceto o sinal da tenda, que é bem específico do enfisema pulmonar mesmo, né? Mas os sinais de hiperinsuflação pulmonar, eles podem estar em outras patologias que não o enfisema pulmonar. Outros sinais. A gente tem alargamento do espaço retroesternal, isso no perfil, né? A gente vê no perfil o espaço atrás do externo. Se ele for maior que 3 centímetros, também a gente considera o espaço alargado. Como que a gente mede isso? A gente mede isso no local 3 centímetros abaixo da junção do manúbrio com o corpo external. Então, a gente vai mostrar isso para vocês numa radiografia, como aparece. Sinais de hiperinsuflação pulmonar. Diâmetro crânio-caudal maior que 27 centímetros, a gente já tinha mostrado para vocês naquele esquema anterior, vamos mostrar novamente nas radiografias propriamente ditas. Arqueamento anterior do externo. Mesma coisa que acontece na traqueia. Se há um alargamento no sentido crânio-caudal, no sentido antero-posterior do tórax, o externo ele acaba se arqueando. Em vez de ele ficar retinho, ele fica curvo, porque a tendência do paciente é ficar
por conta do alargamento, ficar um pouco mais cifótico, ficar com a coluna mais cifótica, mais encurvada, né? Inclusive, esse é um dos achados, cifose acentuada. Então, o externo também acaba ficando encurvado, né? No sentido anterior-posterior, ou seja, ele fica encurvado com a convexidade dele, a parte convexa voltada para a parte anterior, né? Então, o paciente fica com o externo encurvado. Alargamento do espaço intercostal, né? O espaço entre as costelas acaba ficando mais alargado, é outro sinal de hiperinsuflação pulmonar. E um outro problema é a oligoemia pulmonar periférica, né? A pobreza de vascularização na periferia do pulmão. Então, o pulmão fica mais preto do que o usual. Isso por quê? Porque se não está tendo ventilação, já que os alvéolos foram dilatados e destruídos, né? Não está havendo troca de O2 e CO2 ali, não está tendo hematose. Para que vai levar sangue naquela região? Se não está tendo troca, o pulmão acaba desviando o sangue para a parte saudável do pulmão, onde pode haver a troca de O2 e CO2. Então, acaba tendo uma perda de vascularização nas áreas destruídas ou nas áreas comprometidas pelo enfisema. E aí, como há menos vascularização naquela região, o pulmão fica mais preto. Então, uma oligoemia pulmonar periférica causando um aumento da transparência ou uma redução da atenuação pulmonar naquele local. Então, o pulmão fica mais preto do que o usual, porque tem só ar e não tem sangue chegando ali, já que não tem troca de O2 e CO2. Aqui mostrando para vocês a radiografia em PA e em perfil. Então, vamos começar a riscar ela aqui para vocês verem o que a gente falou, ou uma boa parte do que a gente falou. Primeira coisa, olha o perfil, como dá para ver a retificação diafragmática, né, de uma forma bem objetiva. Então, a gente consegue ver a retificação diafragmática, a gente consegue, no perfil aqui ainda, ver o alargamento do espaço retroesternal, né? Então, aqui, ó, lembra que a gente tem aqui, ó, a região do manúbrio e do corpo do externo. O externo está até um pouquinho arqueado, né? Não muito. E depois a gente tem o apêndice xifoide, né? Que é lá embaixo. Normalmente a parte mais baixa aqui. Então, nesse ângulo, entre o manúbrio e o corpo external, mais ou menos uns 3 centímetros para baixo, a gente mede o espaço, né, retroesternal, e se ele for maior que 3 centímetros, a gente tem o alargamento do espaço retroesternal. Olha a marcação da cifose acentuada, a coluna do paciente mais encurvada do que o normal, alargamento no sentido antero-posterior, alargamento no sentido látero-lateral, né, pulmão mais alargado, oligoemia pulmonar periférica, pulmão mais preto do que o normal, alargamento no sentido crânio-caudal, sinal da tenda, olha o sinal da tenda aqui, ó, o diafragma todo edentado, né, aqui desse lado também, né, sinal da tenda, alargamento dos espaços intercostais. Edgar, como é que eu vou saber se está alargado esses espaços intercostais, né? Pessoal, isso aqui, normalmente, a gente vai adquirindo a percepção disso com o tempo, depois de avaliar muitas radiografias. Mas uma regra que é muito fácil de ser entendida é que, normalmente, o espaço entre as costelas deve ser mais ou menos da mesma largura que uma costela, certo? Então, quando tem um espaço entre as costelas, ou o espaço intercostal é mais largo do que a espessura de uma costela, a gente já pode pensar que pode estar havendo um alargamento dos espaços intercostais, certo? Então, todos esses achados que a gente mostrou para vocês, eles estão relacionados, de uma certa forma, à hiperinsuflação pulmonar. E a hiperinsuflação pulmonar pode estar inserida no contexto de DPOC. É isso que é a informação mais importante que vocês precisam se lembrar. Ok? Entenderam? Alguma dúvida a respeito disso aí? Sinais de hiperinsuflação pulmonar?
Por mim, tudo certo, professor. Tudo bem? Ficou claro aí? Porque, assim, como eu falo para vocês, é mais importante do que vocês guardarem para a prova é vocês lembrarem disso quando vocês virem uma radiografia. Eu entendo, né? A gente até conversa com o pessoal do internato, o pessoal mal lembra que a gente deu aula para vocês, né? Quando chega lá no 11º, 12º termo, tem gente que nem lembra sequer, né, que a gente deu aula, porque a gente passa muito cedo com vocês aqui no 6º termo, né? Depois vocês ainda vão ter um monte de professor aí para frente. Mas, mais importante do que lembrar quem falou, é lembrar que alguém falou, né? E lembrando que alguém falou, e você guardando isso, né, acaba, de uma certa forma, ficando na sua memória, e quando você observar uma alteração dessa, vocês acabam lembrando, olha, isso aqui eu vi alguma vez, né, o sinal da tenda diafragmática, alargamento dos espaços intercostais, retificação do diafragma, né, tudo isso é muito importante para vocês identificarem os sinais de hiperinsuflação pulmonar, né, e lembrar que quando vocês estiverem passando, né, já na parte clínica do hospital, tentar explorar um pouquinho a parte de imagem com os professores que passam da clínica com vocês, né, porque aí vocês acabam, de uma certa forma, relembrando o que a gente está falando aqui para vocês, porque aqui acaba sendo um pouco prático, que a gente mostra a radiografia, mas não é o dia a dia, né, o pessoal vê uma radiografia hoje, vê outra radiografia amanhã, e assim vai indo, né, mas importante. Não sei o que está acontecendo aqui não, pessoal. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu mudar um pouquinho de posição. Está mudando aqui, viu? Mais importante do que isso, né, é a gente lembrar das informações, então, que a gente está passando para vocês. Ok? Lembrem-se que a gente falou até agora só em radiografia. Mas no enfisema pulmonar, a gente pode fazer tomografia. E qual seria o motivo da gente fazer uma tomografia de um paciente com enfisema pulmonar? O motivo, primeiro, né, normalmente o paciente com enfisema pulmonar ou com componente predominantemente de enfisema pulmonar no seu DPLC é um paciente fumante, quase sempre. E o cigarro tem um potencial de neoplasia. Então, a tomografia acaba sendo uma imposição para até fazer um rastreamento aí, se tem uma possível lesão se tem uma possível lesão que pode estar acontecendo nesses pacientes. Estão me ouvindo, pessoal? Não sei se deu algum problema aqui no meu notebook agora. Sim. Tá me ouvindo, pessoal? Tá tudo bem? Sim. Tudo bem aqui. Não sei o que está acontecendo aqui, deu algum problema aqui, mas enfim, vamos seguindo. Em relação à tomografia, então, a gente faz para fazer um rastreamento, né, em relação a possíveis neoplasias, mas também para, entre aspas, verificar o grau de comprometimento do pulmão, quanto de enfisema está comprometido. Então, a tomografia acaba sendo um processo bom nesse sentido, para a gente poder avaliar. Então, os pacientes com enfisema pulmonar acabam, de uma hora ou outra, sendo indicada a tomografia para avaliar a progressão da doença. Então, aqui mostrando para vocês uma tomografia normal, só para a gente relembrar como que é, e, na sequência, uma tomografia de um paciente com enfisema pulmonar. Então, percebam, né, que a gente tem uma série de bolhas, parênquima pulmonar normal quase não tem. Todas essas áreas pretinhas, né, algumas menores, outras bem grandes, né, são áreas de pulmão destruído. São áreas que não têm mais função de hematose, de troca de O2 e CO2. Certo? Então, nesses pacientes, olha como o grau de comprometimento pulmonar é bem grande, né? Olha, todas essas áreas pretas são áreas de aprisionamento aéreo por destruição dos alvéolos nos bronquíolos terminais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, também tem várias áreas, né? Todas essas áreas pretinhas são, né? Então,
essas áreas do pulmão está destruído, não está fazendo troca de O2 e CO2. Então, a tomografia acaba sendo boa no sentido a gente acabar avaliando de uma forma mais específica e de uma forma mais detalhada o grau de comprometimento do pulmão. Então, normalmente, nesses pacientes é indicada a tomografia para acompanhar a progressão da doença e detectar, eventualmente, algum processo neoplásico que possa estar comprometendo esse paciente de uma forma mais grave. Ok? Aqui, a gente lembra, faz um parênteses, lembra é clássico, né, não só na medicina, mas principalmente na medicina, a gente vê, né, na patologia, na macroscopia, o pulmão de um paciente saudável e o pulmão de um paciente fumante, né? Aquela diferença de cor, toda aquela situação. Aqui na tomografia a mesma coisa, né? A gente vê o pulmão de um paciente fumante com enfisema e aqui o pulmão de um paciente normal, né, um paciente sem enfisema pulmonar. Então, essas alterações aí são bem típicas. Então, na verdade, o que a gente vê é áreas de aprisionamento aéreo com bolhas, né, por destruição do parênquima pulmonar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Professor, aí a gente conseguiria ver aquela traqueia e... A traqueia abre, né? Bem lembrado. Isso. Aqui, ó. Ela normalmente é redondinha. E aqui, ó, ela tá mais alargada. Normalmente ela é uma bolinha bem certinha, né? Mais redondinha. No slide anterior acabou não aparecendo. Mas normalmente a traqueia é redondinha, igual o brônquio, assim, ó, bem certinho, né? E aqui, no enfisema, por conta do diâmetro antero-posterior, do pulmão alargado, acaba alargando também o diâmetro antero-posterior da traqueia. Então, ela fica num formato mais elipsoide, né? Então, é como se você colocasse a faca aqui, ó, e a faca ficasse com a parte cortante dela aqui dentro, né? Então, eles falam em bainha de sabre por conta disso, né? Então, a traqueia alargada, né? No sentido antero-posterior, sentido entre o externo e a coluna torácica ou dorsal. Tudo bem, pessoal? Professor. De nada. Alguma outra dúvida que vocês queiram tirar em relação ao enfisema? A gente vai passar para falar um pouquinho sobre a parte de crânio agora, a parte de, entre aspas, atrofia, né? Então, vamos lá. A doença degenerativa cerebral, né, a parte demencial, que acontece em boa parte dos pacientes idosos, uma grande maioria das vezes acontece o que a gente chama de atrofia senil, né, que se dá simplesmente pelo fato do paciente envelhecer e se desidratar. Quando ele se desidrata, o cérebro perde volume. Só que acontece que o cérebro está dentro de uma caixa rígida, que é o crânio. Quando o cérebro perde volume, o crânio não murcha junto com o cérebro, né? O crânio continua, por ser osso, continua do mesmo tamanho. O que acontece com o lugar que era preenchido pelo cérebro antes, e agora, porque o cérebro murchou, esse espaço que fica entre o crânio, o osso, e o cérebro, que era de um tamanho, e murchou. Esse espaço entre a tábua óssea e o cérebro. O que acontece? Ele vai ter que ser preenchido por alguma coisa, senão vai ficar vácuo ali dentro, né? Não tem jeito. Inclusive, eles falavam antigamente que existia uma alteração ex-vácuo, né, do cérebro. Ou seja, o cérebro reduziu de tamanho, o crânio continua do mesmo tamanho, como se ficasse um vácuo ali, né? Só que não é vácuo, aquilo ali vai ser preenchido por alguma coisa, né? E o que preenche esse espaço entre o cérebro e a tábua óssea é o líquor, né? O líquor preenche esse espaço. Então, quando o cérebro murcha, a gente vê um aumento das fissuras um aumento dos sulcos entre as fissuras cerebrais e na fissura silviana também. Então, os sulcos cerebrais ficam mais profundos. Normalmente, eles são mais superficiais, eles começam a ficar mais profundos. Então, tem uma marcação, um aumento dos sulcos entre as fissuras silvianas e fissuras cerebrais de maneira geral, e também das folias cerebelares.
Então começa a haver um aumento disso, porque o cérebro perde volume, os sulcos acabam ficando mais profundos. E também os ventrículos cerebrais começam a ficar mais alargados. Então eles começam a ficar mais preenchidos por líquor. Então, normalmente, o laudo que vocês recebem de uma tomografia de um paciente que tem, entre aspas, atrofia cerebral, né? Lembrando que atrofia não é um termo legal de ser usado, mas é classicamente usado, né? Então, os pacientes que têm atrofia cerebral, eles vão ter, a gente normalmente coloca o laudo assim, aumento dos sulcos entre os gírios corticais e fissuras silvianas, e nas folias cerebelares associada à dilatação compensatória do sistema ventricular, né? Ou seja, o que a gente está dizendo com isso é que o cérebro murchou e que houve um preenchimento de líquor nesses espaços em que o cérebro cedeu, nesse espaço que o cérebro perdeu o líquido dele, né? O líquido intracelular e o líquido intercelular que existe ali, né? Então, essa atrofia acontece por um fato do cérebro murchar. Com esse murchamento, né, do cérebro, existe perda óbvia do parênquima cerebral, né? E isso leva a sintomas que o paciente pode desenvolver em graus mais avançados e graus menos avançados, que passam necessariamente pela parte cognitiva, pela parte de reconhecimento de pessoas, pela parte, às vezes, de articulação de palavras, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa e não consegue muito bem, e isso tudo acontece por causa dessa perda volumétrica do cérebro. Pode acontecer, né? Só que, né, sempre tem um só, né, embora, um porém, né? O que acontece é que muitas vezes a atrofia senil, a perda de volume do líquido, perda de volume por perda de água, por desidratação do cérebro, não vem sozinha. Algumas vezes pode haver também, por conta do processo de envelhecimento, depósito de placas proteicas ou amiloides nos capilares ou em microvasos que estão irrigando o cérebro, né? Isso por conta do envelhecimento do paciente também, né? E essa deposição de placas proteicas ou amiloides também nesses capilares acontece predominantemente na região da substância branca, perto dos ventrículos, ou substância branca periventricular, e também na região dos centros semiovais, que é a parte mais alta ali do cérebro, da concavidade, ou da concavidade encefálica, né, da convexidade encefálica, melhor dizendo, acima dos ventrículos laterais, né? Então, nessas regiões, pode haver depósito de substâncias proteicas e amiloides, e esses microvasos acabam ficando obstruídos. E quando eles ficam obstruídos, para de passar sangue naquela região e causa um pequeno infarto ali, uma pequena área de necrose. A necrose no cérebro, ela é cicatrizada no cérebro não tem tecido de cicatrização. Então, entre aspas, quando o tecido necrosa no cérebro, ele se degenera e ele é preenchido por líquor também, por líquido, né? Fica preto ali na tomografia. E essa área de líquido, né, onde tem uma área necrosada do cérebro, a gente chama de gliose. Então, gliose é a área de cicatrização do cérebro, por causa de uma injúria no cérebro. Pode ser uma pancada, pode ser um trauma, pode ser uma cirurgia, pode ser uma área de infarto, né? Que seria um mini AVC, um mini derrame cerebral, né? Derrame não é um termo médico legal, mas seria um mini acidente vascular encefálico ali naquela região, ou acidente vascular cerebral. E esse mini AVC a gente chama de infarto lacunar. Então, como se houvesse deposição de ou obstrução, né, de vários microcapilares ali na substância branca em volta do ventrículo e no centro semioval, fica vários pontinhos pretos ali naquela região, eles vão se juntando, e isso, né, ao longo dos anos, vai causando perda de substância branca ali em volta dos ventrículos, e isso é o motivo, normalmente, da parte de deficiência cognitiva, eventualmente até motora, que o paciente com atrofia senil pode desenvolver, né? Então, esse é o centro do problema, ok? Isso
pode acontecer dessa forma, mas pode não acontecer nada disso, pode não haver deposição de substância amiloide, proteína ali naquela região. Porém, pode acontecer uma outra situação. Esses vasos, esses microvasos que vão entrar ali na substância branca para irrigar, por conta da perda de volume do cérebro, vai começar a haver um espaço maior entre o vaso e a parte cerebral que esse vaso irriga. Então, normalmente num cérebro hidratado, num cérebro rígido, o vaso está aqui e o cérebro está junto do vaso. Com a perda de volume, o vaso continua nessa região e o cérebro murcha. Então, começa a haver um espaço entre o vaso, o microvaso, e o parênquima cerebral, por conta da desidratação. Esse alargamento, essa dilatação do espaço perivascular em volta desse microvaso é chamado de espaço de Virchow-Robin. E ele também fica preenchido por líquor. Então, dá uma impressão muito parecida com o infarto lacunar, que é o que a gente chama, né? Que eu estava explicando para vocês, que é o depósito de proteína ou amiloide ali, a gente chama de microangiopatia. Ou também, por conta da degradação da substância branca, o pessoal chama, os livros mais antigos, se vocês pegarem livros mais antigos, vão chamar de leucoaraiose, né? No caso dos microinfartos. Leucoaraiose, alteração da substância branca. Ou também leucopatia, né? Alteração da substância branca, microangiopática. Então, esses três termos são usados para essas áreas de acúmulo de pequenos infartos lacunares por conta de depósito de proteína ou substância amiloide, né? Nas microartérias, nos microcapilares que irrigam a substância branca em volta do ventrículo. Então, essas áreas podem ser chamadas de leucopatia microangiopática, microangiopatia, alguns lugares falam até de microangiopatia amiloide, ou leucoaraiose, que é um termo mais antigo. Já os espaços de Virchow-Robin não têm conotação patológica, eles não vão causar problemas mais sérios, apenas estou falando deles para a gente poder fazer a distinção, o diagnóstico diferencial que um e o outro podem mostrar nas imagens. Então, eu vou mostrar isso para vocês também. Pode haver também deposição de áreas hiperdensas em região de núcleos da base, que é depósito de ferro. Isso relacionado ao envelhecimento do paciente também, não tem nenhuma repercussão clínica mais importante. Aqui mostrando para vocês sobre os espaços de Virchow-Robin. E aqui dá para entender um pouquinho melhor o que a gente quis dizer. Então, vamos começar aqui em cima. Um corte de uma parte do cérebro. Aqui um sulco, né, cerebral. Na verdade, essa parte aqui é a foice cerebral, a parte que divide o hemisfério direito do lado do hemisfério direito do esquerdo, né? E a gente está vendo aqui as camadas das meninges, né? Então, a dura mater, a pia mater e o espaço aracnoide, como é que eles estão distribuídos. Então, num corte mais detalhado, aqui embaixo, a gente vê a parte óssea, a dura mater com as suas duas camadas, a camada adjacente ao osso, que é a camada perióstica, e a camada adjacente à aracnoide, que é a camada meníngea da dura mater, né? Depois a gente tem a aracnoide e a pia mater, que é grudada no cérebro, igual a pleura visceral é grudada no pulmão, a pia mater é grudada no cérebro. No espaço aracnoide, existem microvasos que perfuram a pia mater e vão entrar no cérebro, para irrigar o cérebro nessa região. São esses microvasos que penetram no parênquima cerebral, e aqui mostrando um corte específico desses microvasos, quando eles obstruem, formam os infartos lacunares. Obstruiu aqui, parou de irrigar, há uma necrose desse pedaço do cérebro. Aqui outra necrose, vai fazendo várias áreas pretinhas pela tomografia, né? Que são as áreas de infarto lacunar que acontecem na microangiopatia. Quando não existe obstrução, mas existe alargamento desse espaço entre o vaso e o parênquima cerebral, então, por conta de uma desidratação, por uma perda de volume, o espaço de Virchow-Robin, que existe em todo mundo, ele fica alargado.
e quando esse espaço fica alargado, ele aparece de uma forma mais evidente na tomografia. Então, o espaço perivascular é preenchido por líquor, quando ele fica alargado, fica mais fácil de ser visto, fica preto também, igual o infarto lacunar, porém o infarto lacunar, na microangiopatia, ele causa repercussão clínica, enquanto que o alargamento do espaço de Virchow-Robin, por causa de uma desidratação do cérebro, não causa nenhum problema clínico para o paciente. Todo mundo identificou o espaço de Virchow-Robin aqui? Viram? E aqui o ponto se existiu uma microangiopatia ou uma obstrução dessas arteríolas aqui. Tudo bem, né, pessoal? Entenderam aqui? Conseguiram entender? Sim, professor. Ótimo, então, vamos lá. Aqui mostrando para vocês uma tomografia normal do cérebro. Percebam que os ventrículos laterais, eles são bem pequenos. Percebam que os sulcos entre os gírios corticais, ó, são rasos, né? A gente praticamente não vê os sulcos, ó, um cérebro hidratado, um cérebro de um paciente jovem, né? Quando existe a perda volumétrica por desidratação cerebral, olha como é que fica. Olha como os sulcos entre os gírios corticais ficam mais evidentes. Olha como os ventrículos ficam dilatados, né? Isso tudo é para preencher a perda de volume que o líquido, que o cérebro teve, né? A desidratação do cérebro, o parênquima cerebral fica menos volumétrico, então começa a haver um espaço maior, já que o crânio, ele não regride, né? Ele não murcha junto com o cérebro, né? Olha a fissura silviana, como fica bem mais nítida, né? E nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, não tem microangiopatia, tem só espaços de Virchow-Robin, que são essas bolinhas pretas periventriculares, que vocês estão vendo aqui. Todas essas bolinhas pretas, né? Então percebam que não existe alteração na densidade da substância branca perto dos ventrículos. A densidade continua a mesma. Você só tem umas áreas, umas bolinhas pretas. Então, isso aqui é só o alargamento do espaço perivascular. É só esse alargamento aqui, ó. Já na figura ao lado, a gente tem a desidratação, a gente tem a perda volumétrica do cérebro, os sulcos são bem marcados também, os ventrículos dilatados, porém, olha como a substância branca em volta dos ventrículos, a substância branca periventricular, ela fica hipodensa, diferente daqui. Eu tenho as áreas pretinhas, mas a substância continua da mesma densidade. Então, aqui, a gente tem o que a gente chama de microangiopatia, ou leucopatia microangiopática, ou leucoaraiose. Isso aqui pode ter repercussão na parte cognitiva, na parte motora do paciente, certo? Então, nesse caso, a gente tem microangiopatia. A substância branca ficou toda escura. Isso aqui tudo microinfarto que foi causado por obstrução dessas arteríolas aqui, desses capilares, por deposição de proteína ou substância amiloide. E já na figura do lado, que a gente mostrou, é só o alargamento do espaço perivascular. Em ambos, a gente tem redução. Aí, pessoal, tá? Em ambos, a gente tem redução do volume cerebral, que está aqui, né? Os sulcos marcados e também, aqui no caso dessa figura, a fissura silviana bem evidente também. E dilatação do sistema ventricular, nos dois casos. Ok? Professor. Pois não. Então, quando eu só tiver aquele aumento do espaço perivascular, que vai ser essas bolinhas pretas, ao redor. Isso. E quando estiver mais acentuado assim, quer dizer que teve um microinfarto. É isso? A leucopatia, né, microangiopática, a microangiopatia, você vai perceber uma alteração na densidade da substância. Ela fica mais preta, né, mais hipodensa, né? Enquanto que na leucopatia, enquanto no espaço de Virchow-Robin, a substância ela praticamente não altera a densidade, ó. Só tem as bolinhas, tá vendo? Entendi, professor. Lembrando que essa alteração do espaço de Virchow-Robin, ela não tem conotação clínica, tá? Não tem repercussão clínica nenhuma, né? A gente pode até citar isso no laudo, mas
eventualmente, dependendo da situação, nem é relevante. A gente cita mais a redução volumétrica encefálica. E na microangiopatia, não. Aqui é relevante. Aqui tem conotação clínica, tem alteração clínica, e aí aqui a gente sempre descreve. Sempre vocês vão ver a descrição dessa alteração da leucopatia microangiopática. Ok? Ok, professor, obrigada. Alguma outra dúvida, pessoal? Então vamos para o Alzheimer, que é a doença degenerativa, né, a demência senil mais comum, né, que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, até 50% da população com mais de 85 anos tem Alzheimer, em algum grau de comprometimento, né? Então é uma doença que quase todo mundo, ou uma boa parte da população que passa dos 85 anos tem em algum grau. O Alzheimer, ele tem um componente familiar, é um componente genético, e algumas vezes ele pode se manifestar a partir da quarta década de vida. Quarta década de vida é entre 30 e 40 anos de idade. Então, um indivíduo... Pessoal, eu não sei o que está acontecendo aqui, de verdade. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vamos ver se eu... Não sei se é porque está pegando sol no notebook, então eu não sei se é por conta disso. Eu vou tentar ficar aqui, porque aqui onde eu estou, não estou conseguindo mudar a posição muito do notebook, porque ele está conectado na energia. Bom, então, como a gente falou para vocês, cerca de 50% da população com mais de 85 anos vai desenvolver de alguma forma o Alzheimer, e o componente familiar, quando tem um componente familiar muito marcado, isso começa a acontecer já na quarta década de vida, que é o paciente que está entre 30 e 40 anos de idade, né? Então, o paciente jovem, economicamente ativo ainda, começa a ter esse problema. Mas a grande maioria, como a gente falou para vocês, é normalmente o paciente mais velho mesmo, já com mais de 80, 85 anos. Os distúrbios começam aos poucos, né? Normalmente com distúrbio de memória, perda de memória, mas pode ser associado a alteração visual, pode ter perda de função intelectual, pode ter outros problemas, né? Então a gente percebe que isso vai começando aos pouquinhos, né? Na verdade. Dado muito importante, informação muito importante, não existe exame de imagem, nem tomografia, nem ressonância magnética, nenhum tipo de exame de imagem, capaz de concluir o diagnóstico de doença de Alzheimer. Para que pedir o exame de imagem, então, Edgar? O exame é pedido para descartar doenças que simulam o Alzheimer. Doenças que dão sintomas que a gente chama Alzheimer simile, né? Então, o hematoma subdural subagudo ou crônico, a demência por múltiplos infartos, que é a microangiopatia, que a gente acabou de falar para vocês, neoplasias cerebrais, hidrocefalia, dilatação dos ventrículos. Isso tudo pode dar distúrbio, sintomas semelhantes ao Alzheimer. Então, a solicitação de uma tomografia computadorizada ou de uma ressonância magnética, na verdade, elas não fecham o diagnóstico. Elas são para descartar doenças que podem simular o Alzheimer. E olha, eu vou falar para vocês, experiência de quem já está há algum tempo na área, vale a pena pedir o exame. Por quê? Não foi uma ou duas vezes que a gente detectou tumor cerebral em pacientes que estavam desenvolvendo sintomas de Alzheimer, certo? Então, muitas vezes, direi para vocês aí que uns 15% a 20% das vezes, ou seja, 1/5 das vezes, os pacientes que estavam com algum sintoma de demência cerebral, que poderia ser de Alzheimer, tem outros tipos também, né? Mas o Alzheimer é o mais comum, foi fazer a tomografia ou ressonância magnética, e em vez de descobrir que era realmente uma atrofia cerebral, uma alteração por um possível Alzheimer, né, descobre-se um tumor, uma neoplasia no cérebro desse paciente. Então, é muito importante ser pedido o exame de imagem para exatamente descartar doenças que causam sintomas Alzheimer simile, ok? Aqui mostrando para vocês
uma situação de um hematoma epidural, que é biconvexo, né? Não sei se a Lívia já chegou a falar disso para vocês, mas se não falou, ela vai falar, né? O hematoma epidural, onde a gente tem uma compressão do parênquima, que pode gerar alterações cognitivas no paciente, dependendo do lugar em que há o hematoma, né? E isso aí é facilmente reversível, né? O neurocirurgião normalmente ele entra aqui, faz um furinho aqui que a gente chama de trepanotomia, e por esse furinho ele drena esse sangue que está aqui, e o parênquima cerebral volta à sua normalidade, o paciente volta à parte saudável, ele para de ter os sintomas de déficit cognitivo. E aqui do lado, uma área de contusão intraparenquimatosa do parênquima cerebral, então uma hemorragia intraparenquimatosa, né, com eventual discreto desvio da linha média e hemorragia dentro do ventrículo também, né. E esse edema que esse sangue gera dentro do parênquima cerebral, ele pode causar compressão sobre estruturas importantes, né, cerebrais, e causar sintomas com déficit cognitivo para o paciente, que podem simular o Alzheimer também. Então, quando você faz o exame de imagem, você olha e fala, não, esses sintomas que ele está tendo não tem nada a ver com Alzheimer, é por causa dessa hemorragia, né, isso aqui tem que ser tratado, e aí o paciente volta ao normal. Então, como a gente falou para vocês, os exames de imagens não são confiáveis, eles não são específicos. O que a gente encontra normalmente num paciente com Alzheimer, que quando faz uma tomografia ou ressonância? A gente encontra sinais de atrofia, de redução volumétrica encefálica. Aquele mesmo achado que a gente tem na atrofia senil, a acentuação dos sulcos entre os giros corticais e das fissuras silvianas, com dilatação compensatória dos ventrículos, né? Então é o mais comum. No Alzheimer, o que a gente percebe é que pode haver uma atrofia desproporcional. Os lobos temporais, os hipocampos e as fissuras silvianas na região frontotemporal podem estar mais involuídos ou mais murchos ou com menos volume do que o restante do cérebro. Então, no Alzheimer, eventualmente, a gente pode perceber uma atrofia mais importante da região frontal, temporal e dos hipocampos, do que da região parietal e da região occipital do cérebro. Então, uma atrofia desproporcional, né? Lembrando que isso não é obrigatório, tá? E que o diagnóstico de Alzheimer não é por imagem, é clínico e laboratorial. Mas a imagem pode, nessas situações, sugerir a possibilidade de Alzheimer com um pouco mais de intensidade. Lembrando para vocês que todos os pacientes, ou praticamente todos os pacientes com Alzheimer, têm algum grau de redução volumétrica do encéfalo, certo? Algum grau de atrofia. Então, se não tiver atrofia, se for um paciente com uma tomografia igual essa aqui, por exemplo, dificilmente ele vai ter Alzheimer, tá? Normalmente o paciente com Alzheimer, ele tem algum grau de atrofia cerebral. Aqui mostrando para vocês uma peça patológica, de patologia, na verdade, né? Um corte coronal de um paciente normal e aqui um paciente com Alzheimer. Percebam que a região frontal e temporal do paciente é bem mais reduzido o volume do que a região parietal do paciente e se tivesse os cortes posteriores do que a região occipital também, né? Então, e o ventrículo mais dilatado também, né, por conta disso. Então, os pacientes com Alzheimer, eles têm uma atrofia mais importante na parte mais anterior do cérebro do que na parte mais posterior. Mostrando aqui para vocês situações de pacientes com Alzheimer, exames de ressonância magnética. Eles têm uma perda mais importante do volume cerebral na parte anterior, na região frontal aqui anterior, do que na parte posterior. Outra ressonância magnética aqui do lado. Olha como as fissuras silvianas, né? Bem marcadas, né? Bem dilatadas desse lado esquerdo aqui, mais ainda, né? E então, mais do que a parte posterior. Olha a região occipital. Praticamente, a região occipital não tem perda de volume cerebral. Então, nesses casos, a gente tem uma sugestão mais forte de uma possível doença de Alzheimer. Aqui mostrando novamente, olha. Sulcos entre os giros corticais, a fissura silviana, bem mais reduzido o volume
do que a parte occipital, que é a parte posterior. Ok? Então, essas alterações, elas sugerem uma evidência um pouquinho mais forte a doença de Alzheimer do que uma atrofia senil, por exemplo, que é uma atrofia mais global, né? Percebam aqui, ó, uma outra área, uma outra ressonância magnética, uma acentuação dos sulcos entre os discos corticais, olha, as fissuras tibianas bem marcadas, né? A parte temporal, né, do paciente, com um volume mais reduzido do que a parte posterior, que também está reduzida, né? Mas o mais evidente é na parte mais anterior. É como se você traçasse uma linha, dividindo a metade do cérebro, a parte anterior e a parte posterior. A parte anterior tem uma redução mais importante de volume do que a parte posterior. Então, lembrando para vocês, isso é muito importante que vocês guardem, que a gente não pode ou não tem como, pelo exame de imagem, fazer a conclusão, ou dar a conclusão de um diagnóstico de doença de Alzheimer. A gente pode sugerir essa possibilidade nessas situações, né, em que a parte anterior do cérebro é mais atrofiada do que a parte posterior, mas o mais importante de tudo é que o exame de imagem ele serve para descartar outras doenças que causam sintomas semelhantes ao do Alzheimer, que podem ser tratados, né? Então, isso é o mais importante, ok? Com isso, pessoal, a gente conclui aqui o que a gente queria falar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Vocês têm, eventualmente, para perguntar? Professor, eu tenho umas dúvidas de outras matérias que eu estava estudando para a prova, mas daí ver se alguém tem alguma dessa aula, depois eu tiro, que é melhor. Quem não tiver dúvida, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, vocês já podem